Você é um investidor que quer saber quando a guerra dos Estados Unidos e Irã vai acabar? Você e todo mundo está querendo saber essa resposta. Mas eu vou adiantar a minha. Não adianta em nada saber essa resposta. O que você tem que ter é um método bem definido e seguir a sua estratégia. Vem comigo para o vídeo, que eu sou o Lucas Borelli e hoje eu vou falar pouco importa a crise que o mundo esteja passando. Se você tem um método, você sempre vai se dar bem. Vamos lá. Se a guerra continuar ou não, o que vai mudar na sua estratégia? E basicamente não deveria mudar nada. Pega, por exemplo, ações tipo Itaú, WEG, até a Petrobras. Muda alguma coisa no fundamento das empresas, no modo que as empresas fazem dinheiro, ganham dinheiro? Não muda nada. Pode atrapalhar o preço da ação? Pode sim. Pode atrapalhar o lucro delas no curto prazo? Também pode sim. Mas o fundamento para o longo prazo tem alguma modificação? Muito provavelmente não. E é por isso que você deveria investir apenas pelos fundamentos das empresas e não pelo valor que as pessoas estão pagando por ela. A guerra, e igual a pandemia foi, elas não fazem as empresas pararem de prestar os seus serviços ou de vender os seus produtos. Lembra da pandemia? Lembra o que aconteceu? Todo mundo fechou, mas elas acharam um meio de continuar vendendo seus produtos. E hoje, 6 anos depois da pandemia, o que aconteceu? O mercado está muito mais evoluído, os preços estão muito superiores daquela época pré-pandemia. Então o mercado ele se adaptou e melhorou. E muito provavelmente vai continuar acontecendo isso, independente da crise que aconteça, independente da guerra que aconteça. Então pensa comigo, as pessoas que estão com medo são pessoas que entendem pouco, que investem sem método, que não sabem os fundamentos das empresas. Porque investidor de verdade fica com as empresas por longo prazo. Agora vamos falar um pouco das empresas americanas. Nos Estados Unidos, 50% da população investe. Não é igual aqui no Brasil, que é só 3%. 50%, metade da população investe. A maior parte dos políticos e dos parlamentares também investe. Se for pegar por base, 50% deles investem. Provavelmente deve ser mais do que isso, porque quanto maior a sua escolaridade, o seu ganho, mais você tende a investir. Mas vamos pegar 50%. Então aí a gente já tem metade dos Estados Unidos, do Congresso dos Estados Unidos e dos políticos dos Estados Unidos querendo que as ações deles continuem se valorizando. Eles não querem uma recessão, eles não querem uma desvalorização das suas ações. Você acha que eles vão deixar a guerra se tornar algo que vai prejudicar suas próprias empresas? Provavelmente não. O que eles estão tentando fazer, por exemplo, tentando atrapalhar a China e tudo mais, é tudo especulação, não tem como saber, mas tem um fundo de verdade. Só que o intuito deles sempre vai ser o mercado deles se favorecerem. Então, tudo que eles fazem é para tentar favorecer eles e o mercado de ações deles. Pode ser que eles não consigam fazer isso, mas você acha que eles vão querer ver o patrimônio deles perdendo valor? Obviamente que não. Então eles vão fazer de tudo para que as ações deles no final sempre se beneficiem. Isso é um fato e isso vai sempre acontecer. Então não importa se é pandemia, se é guerra, eles sempre vão tentar fazer as ações deles se favorecerem. Não dá para a gente saber em quais ações eles investem, mas o que a gente pode fazer é investir no mercado como um todo. Por exemplo, o S&P 500. E não adianta ficar com medo. Vai ter oscilações? Vai sim, igual aqui no mercado brasileiro. Mas o que a gente tem que fazer é permanecer investido. Toda vez que acontecer uma crise, a gente faz mais aportes. E toda vez que tem euforias, a gente diminui a posição. E assim a gente sempre vai ter um balanceamento bom e sempre vai permanecer com a maior parte do patrimônio investida. E se você investe achando que em cada crise o mundo vai acabar, eu sinto te dizer, mas a única coisa que vai acabar é o seu patrimônio. De tanto você comprar e vender com prejuízo. As pessoas que mais ganham dinheiro no mercado financeiro são as que permanecem investidas. Grava isso na cabeça. Então, quanto mais tempo você passar investido em uma ação, as chances são maiores de você ganhar dinheiro. Tem estudos que dizem que a partir de 20 anos
é 99% de chances de você ganhar dinheiro no mercado de ações. Então por que você compra uma ação e 1 mês, 3 meses, 6 meses ou 1 ano depois você já quer vender? Você tem que entender o que está comprando e segurar para o longo prazo. 5, 10, 20 anos. E lembre-se, o mundo sempre vai precisar de empresas. Quem fornece o armamento, quem fornece a tecnologia hoje para o governo americano, por exemplo, são empresas que a maioria delas estão na bolsa. As nossas empresas aqui no Brasil, a maioria são de commodities. Commodities vão todo mundo sempre precisar, o mundo inteiro vai precisar. O Brasil alimenta o mundo todo. Então você acha, alguém vai querer atacar o Brasil e ficar sem comida? Então é muita inocência e é muita burrice, dá para falar isso, de pessoas que acham que o mercado de ações vão acabar. Não vai, e ele sempre vai se fortalecer. E só mais uma informação para vocês saberem. Lembra da Segunda Guerra Mundial? Pois é, lá já existiam as bolsas de valores, elas passaram pela guerra e acreditem, elas ficaram maiores no final da guerra do que no começo da guerra. Porque há injeção de dinheiro massiva do governo na economia. Então as empresas elas tendem a surfar um momento muito bom durante guerras. Eu não estou falando que guerra é bom, não gosto, não compactuo com isso. Mas a gente como investidor tem que saber tirar o melhor proveito das situações. Em momentos de guerra eles podem formar novos milionários. E você provavelmente com esse medo, comprando e vendendo, só vai perder dinheiro. Agora deixa eu esclarecer como montar um método. Pega aqui, faz um gráfico de pizza aí, desenha aí uma pizza e aí começa a fatiar ela. Fatia, essa parte aqui é de renda fixa, 75%. Essa parte aqui, renda variável, 25%. Daí dentro da renda variável você tem que dividir o percentual de ações brasileiras, ações internacionais, ouro, cripto. E a renda fixa você tem que dividir entre PCA+, pré-fixados e pós-fixados. Tendo essa metodologia, a sua metodologia vai te dizer em que área você deve investir todas as vezes. Porque uma área vai subir demais, outra vai ficar para trás e você vai ter que aportar na que fica para trás. Ou então uma área vai cair e você vai ter que aportar na área que vai cair. Isso é ter um método, isso é seguir um método e isso é investir bem. E aí você pode até me perguntar, o que muita gente me pergunta. Pô, Lucas, mas sempre as empresas que eu invisto, elas caem. E eu tenho que te responder na lata. É porque você não sabe escolher. Mas deixa eu te defender. A maioria das pessoas não sabe e vocês nem deveriam tentar escolher as ações individualmente. Existem os ETFs para isso. Você tem que escolher os índices e investir no índice, segurar o índice para o longo prazo. Eu já tenho vídeos falando sobre índices, falando sobre ETFs, mas eu vou falar de novo aqui. Aqui no Brasil, eu gosto do IDIV. Ele é o índice que investe nas empresas mais pagadoras de dividendos da nossa bolsa de valores. São empresas sólidas, são empresas lucrativas, senão elas não pagariam dividendos com recorrência. Então é um índice que eu gosto muito e do percentual de ações brasileiras é nele o meu maior percentual. E eu vou deixar aqui na tela para vocês verem a minha rentabilidade nesse ETF exclusivamente. Ela está batendo 400% do CDI e foi o meu método que mandou eu investir nele na hora certa. Então tenha sempre um método bem definido. Eu vou deixar aqui na tela, vocês devem estar vendo. E eu aposto que a carteira de vocês não consegue chegar a isso. A carteira de ações de vocês não chega a isso. E se vocês quiserem, eu também vou deixar a rentabilidade total da minha carteira aqui. É um print mais antigo, mas ainda assim serve como referência. Então pare de investir como um amador e comece a investir como um investidor profissional, tendo um método e não ficando com medo em momentos de estresse. E se você é esse tipo de pessoa que fica com medo e vende tudo na hora que acontece uma crise, para de investir em ações. Você não deveria investir em ações. O seu psicológico não aguenta. As ações não foram feitas para você. Investe em renda fixa. Compra o ETF LFTB11, que ele tem 90% de Selic e 10% de IPCA+. E fica tranquilo com esse ETF de renda fixa. Bom, é isso que eu tenho para falar sobre a guerra do Irã. Se alguma das dicas fez sentido para você, deixe seu like. E para você continuar aprendendo a investir melhor, se inscreva no meu canal, porque eu vou continuamente trazer conteúdos para você investir melhor e ver o seu patrimônio crescer.
É isso por hoje, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!